E paz a todos, a paz de Deus, shalom, para todos que estão, que servem a Cristo, a Deus, na face dessa terra. As minhas saudações. Vamos lá. Inscreva no canal, dá um like aí, para que esse vídeo se chegue a muitos, aqueles que têm interesse também de aprendermos conosco. Porque todos nós queremos aprender. As coisas de Deus nunca é demais. Sempre queremos mais, né? Para nós, para a honra e glória do nosso Deus. Então hoje, o vídeo de hoje vai ser do pecado que tanto falam, pecado de morte, esse é pecador. Então vamos falar sobre pecado de morte. Bom, primeiro pecado que nós temos que saber é o pecado quando Adão peca. Quando Adão peca, já é o primeiro pecado que gera morte, que todos nós morremos. Estamos todos mortos na presença de Deus. Por graça e misericórdia de Deus, Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, para que morresse no madeiro da cruz, para nos dar vida, para sairmos da morte que nós estávamos e vir para a vida. A vida, para nós para nós ter vida, nós temos que ir a Cristo. Quando nós vem a Cristo, nós recebemos a vida, para nós caminharmos com Ele na face da terra. Muito bem. Quando nós renascemos com Ele, nós já somos salvos por Ele. Não perdemos salvação, já somos salvos. Andamos com Ele. Mas continuamos pecando, porque todo homem é pecador, todo homem peca. Por palavra, por alguma coisa nós pecamos. Agora, o pecado, adultério, que tem muitos que falam, você pecou de morte, pecador de morte. Pecador de morte não existe. Existe pecado para a morte. E quando um cristão que é convertido a Deus, que renasce da água e do Espírito, que aceitou Jesus Cristo como único Salvador, e ele já é um salvo, e se ele cair em algum deslize, alguma queda, que ele cair e chegar a adulterar, alguma coisa assim, ele é pecado. Ele vai sofrer uma consequência muito grande aqui na terra. Mas ele vai ser perdoado por Deus por causa do arrependimento. Por quê? Por que ele arrepende? Porque ele tem vida ainda na presença de Deus. Ele é salvo. Ele é salvo, ele não perde a salvação. Então ele tem vida. Então vem arrependimento. Para ele vem arrependimento, né? Vem tristeza. E ele tem que pagar um preço aqui na face da terra. E esse preço é muito caro. Ele vai sofrer, vai ter é duro, irmão. Só quem já sofreu queda para saber quanto que é difícil a pessoa sofrer uma queda, o pecado. O pecado traz tristeza. Como Davi. Davi, quando peca, ele pagou o preço caro. Davi foi pior ainda, irmão. Além dele tomar a mulher de Urias, pecou com ela, adulterou com ela, ainda manda matar a mulher de Betseba para ficar com ela. Que todo mundo sabe. Foi um pecado, foi um adultério que ele cometeu. E nós, na face da terra, pagamos um preço também.
Se nós cometermos esse pecado, vai trazer muito prejuízo para nós, vai trazer tristeza, transtorno, nós vamos sofrer muito aqui na Terra. Por isso que existe Jesus Cristo, para nós se achegarmos a Ele, confessarmos os nossos pecados, venha o arrependimento, e Ele sempre está nos perdoando, através de oração, de humilhação. Este pecado que gera morte, que é um pecado que gera morte, é para aqueles que cometem pecado e não foram renascidos da água do Espírito. Às vezes é batizado e não tem a conversão, não foi nascido da água do Espírito. Aí não vem arrependimento nele, ele vai afundando cada vez mais no pecado. E o pecado gera morte. Se ele morrer naquilo ali, ele está morto. Aí não tem vida. Mas aquele que renasceu da água do Espírito, que é um salvo, e comete um deslizo, e vem arrependimento a ele, e ele se achega a Cristo, e volta a Cristo, volta nas pisadas de Cristo, esse mostra que ele está vivo, ele não está morto. Ele está vivo na presença de Deus. Então, todos nós somos pecadores. Todo pecado é pecado. Mas tem sempre um pecado que vai gerar transtorno, vai virar um preço caro. Destrói famílias. Paga um preço muito caro aqui na Terra. Às vezes você não paga de um jeito, paga de outro. E você vai sofrer. Então, por isso que Jesus Cristo mandou vigiai e orai, para que não caís em tentação. É isso. O Senhor Jesus nos dá conselho como andar na pisada dele aqui na terra. Mas nós, por alguma coisa, por algum fracasso, nós somos frágeis, pela fragilidade do ser humano, às vezes ele cai em erros. Ah, mas eu cometo esse pecado assim, mas não é adultério. Não importa, mano. Não importa o pecado que você... Por que não tem um justo aqui? Que todo mundo é pecador? Por que todo mundo é pecador aqui? Para que ninguém ache que ele é alguma coisa. Porque nós não somos nada aqui. Somos frágeis humanos. Somos imperfeitos. Nós vamos ser justificados não pelas nossas obras. Quantas vezes, você já pensou quantas vezes você já pecou em pensamento, em palavra, em alguma coisa? Você já pecou. Ah, mas isso é fraqueza, não é? Ah, esse pecado não foi consumado. Não interessa, mano. Pecado é pecado. E todos nós temos que confessarmos os nossos pecados. Aquele que não confessar o pecado, que não se humilhar na presença de Deus, você não vai ser melhor que o outro, não. Você não vai entrar no reino do céu. Porque você não foi ainda gerado. Você não foi nascido de novo. Porque todo aquele que é nascido de novo, ele se achega a Cristo, ele se achega ao conhecimento da verdade. Ele vai pelas escrituras, ele vai aprendendo. Ele não fica só no que o homem fala. Ele tem que ir pela Bíblia, ele tem que ir pela palavra. Se ele for só no que os homens falam, eu vou te abençoar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e não tiver conhecimento da verdade, você vai pecar mais ainda, porque você vai julgar, você vai achar que você não tem pecado, que você ainda não consumou aquele pecado. E todo pecado não entra no céu, não leva a glória.
Então é assim, irmãos. Nós temos que se humilhar na presença de Deus e falar desse jeito: Senhor, perdoa meus pecados. Não perdoa minhas fraquezas, perdoa meus pecados, porque somos pecadores. Somos pecadores. E vamos ser salvos pela misericórdia, pela fé, não é pelas obras humanas. Se for pelas obras, nenhum homem se salvaria aqui na terra. Não tem ninguém que se salva. Por mais que você queira se santificar, você erra em alguma coisa. Mas por quê? Porque Cristo já fez nós assim para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus. Leia Efésios 2:8. Nós somos salvos pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que ele é alguma coisa nessa face da terra e fique olhando os outros. Ah, aquele lá aconteceu isso, aquele lá ele pecou, ele fez isso, fez aquilo. E nós não olhamos nós. Nós estamos indo para a religiosidade, ser um religioso. Esquecemos que é o mais importante não é ser religioso, porque os fariseus também eram religiosos, mas eles ponhavam um fardo pesado, eles não iam na lei de Cristo, porque Cristo apareceu para ele e eles não creram em Cristo. Por quê? Porque eles eram religiosos. Nós temos que deixar a religiosidade e ir a Cristo, ir ao conhecimento da verdade, da palavra. É o vídeo de hoje. Estamos conversando e para nós aprendermos um com o outro, porque ninguém é dono da verdade. A verdade é Cristo. Estamos uma conversa sadia, uma conversa para nós compreendermos mais como que o Senhor Jesus nos esclarece e Ele vai nos dando entendimento para que nós possamos ter a nossa vida aqui em paz, irmãos. Para nosso fardo estar leve, né? E o jugo dele é suave. E vamos caminhando, entendimento, sabedoria, um ensinando o outro na terra. Então é o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos. Perdoe alguma coisa que a gente erra na palavra, em alguma coisa. Mas a verdade é aquilo que traz edificação, nós devemos pegar. Não olhando nossas fraquezas, olhando o ser humano, mas olhando a Cristo, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.